Aula de Ciências hoje do nono ano, nós vamos falar sobre as classificações dos elementos químicos, tá? Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 11, questão 1 a questão 8. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 19, 20 e 21. Então, gente, quando a gente fala, de classificação dos elementos químicos, na verdade, a gente está falando da classificação dos elementos em relação à tabela periódica. É uma coisa nova pra gente, né? Uma coisa nova que a gente vai começar a estudar agora. Porém, não é muito complicado, tá? É fácil da gente entender. Os alunos normalmente quando se deparam com a tabela periódica pela primeira vez ficam espantados, mas depois que a gente aprende a usar, a gente consegue tirar de letra, tá? E a dica que eu tenho pra vocês é usar, é testar, é praticar. Quanto mais a gente utilizar a tabela periódica, mais natural essa utilização vai ficar pra gente, tá? Então, gente, antes da gente começar a aula, já vou deixar aqui o pedido da atividade devolutiva número 3 relacionada ao capítulo 5. Eu quero que vocês descrevam como que é feita a classificação dos elementos químicos, tá? Ou seja, a atividade devolutiva dessa número 3 do capítulo 5 é literalmente um resumo da aula de hoje. Então vocês vão descrever, todas as características, da classificação dos elementos químicos, ok? Então vamos lá. Para que a gente consiga entender como é feita a classificação dos elementos químicos, a gente tem que saber o que é um elemento químico, né? E o que é um elemento químico? O elemento químico, ele é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico, tá? Ou seja, com a mesma quantidade de prótons no núcleo, né? Então, repetindo, o que é um elemento químico? É o conjunto de átomos que vai possuir o mesmo número atômico. Ou seja, o que isso quer dizer? Com a mesma quantidade de prótons dentro do núcleo. Então, os átomos que têm a mesma quantidade de prótons dentro do núcleo vão ter o mesmo número atômico. Se eles têm o mesmo número atômico e fazem um conjunto, eu tenho um elemento químico, tá? E aí, eu preciso classificar esses elementos químicos para que eu consiga, utilizá-los de forma correta. E esta classificação, como eu já disse no início da aula, ela é feita basicamente em cima da tabela periódica. Então, toda a classificação dos elementos químicos, ela vai ser feita baseada na tabela periódica. Eu preciso me basear na tabela periódica para que eu consiga classificar os elementos químicos existentes, ok? Então, vamos lá. Aí existem várias formas de eu poder classificar esses elementos químicos, né? A forma mais usual, que é uma das formas que nós podemos dizer que é utilizada assim pela grande massa da população, é quando a gente vai classificar esses elementos químicos em 5 grupos, tá? E aí, quando a gente classifica esses elementos químicos em 5 grupos, nós vamos ter propriedades físicas e químicas específicas para poder classificar esses 5 grupos, ou seja, para poder ordenar esses 5 grupos. Então, quando eu pego os elementos químicos e os classifico, os divido em 5 grupos, eu vou estar me baseando nas propriedades físicas e, principalmente, químicas desses elementos para que eu consiga englobar eles especificamente dentro de cada grupo, beleza? E aí, gente, a partir do momento que eu tenho essa classificação pronta, eu tenho uma tabela periódica. E aí a tabela periódica, ela é um sistema, de elementos químicos ordenados, pelo número atômico. Só pelo número atômico, professor? Não, e esse é o maior erro do aluno. A maioria dos alunos acham que a tabela periódica ela é elaborada em cima do número atômico dos elementos. Só que isso é um erro. Utiliza-se sim o número atômico? Obviamente, claro, é muito importante. Mas a tabela periódica não se baseia apenas no número atômico dos elementos químicos. A tabela periódica ela é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados
em função do número atômico, das configurações eletrônicas desses elementos e também da recorrência das suas propriedades periódicas. O que quer dizer recorrência das suas propriedades periódicas? Das características periódicas que esse elemento vai ter, ok? E aí, gente, uma dessas, classificações dentro da tabela periódica, né, que a gente ainda vai ver muitas durante o estudo da química, é que do lado esquerdo de uma mesma linha nós vamos ter os elementos que são metálicos. E do lado direito de uma linha da tabela nós vamos ter aqueles que não são metais. Então, do lado esquerdo da linha os metais, do lado direito os que não são metais. Isso é uma característica, isso é um tipo de classificação dos elementos dentro da tabela periódica, por exemplo, ok? E aí, como a gente está falando de linha, você já deve estar se perguntando, como assim linha, professor? É porque uma tabela periódica, né, ela é composta por linhas e por colunas. E essas linhas, elas são denominadas de períodos, tá? E as colunas são denominadas de grupos, tá? E aí, uma outra característica da tabela periódica é que dentre essas colunas, seis delas, ou seja, 6 grupos, vão ter nomes específicos além da sua numeração. Porque dentro das colunas, ou seja, dentro dos grupos, eu tenho lá X número de grupos, tá? E aí eles são nomeados em relação ao número dessa coluna, ao número desse grupo. Só que dentre esses grupos todos, eu tenho 6 que além da numeração, né, respeitando uma ordem crescente, também vão apresentar nomes específicos, que nós vamos ver quando começar a estudar profundamente tabela periódica, quando a gente começar a utilizar a tabela periódica de fato, ok? E aí, gente, por exemplo, vou dar um exemplo dessas colunas. A coluna 1, ou seja, o grupo 1 da tabela periódica, são dos metais alcalinos. E o grupo 18 da tabela periódica são dos gases nobres. E aí eu já dou a dica para vocês. Uma tabela periódica, por exemplo, tem 18 grupos, ou seja, 18 colunas. Sendo que a última coluna, o último grupo, que é o 18º, o 18, ele é conhecido como o grupo dos dos gases nobres. Ok, gente? Então, gente, esses conceitos que nós vimos parecem ser conceitos assim aleatórios, mas vai ser muito, muito importante quando a gente começar a usar a tabela periódica de fato, já na próxima aula. Que a gente vai entender como que esses conceitos se aplicam dentro da utilização de uma tabela periódica. Tá? E aí a gente entendendo esses conceitos, a gente compreendendo esses conceitos, fica muito mais fácil da gente aprender a utilizar a tabela periódica de forma correta e de forma segura, tá? E mais uma vez, gente, quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente se familiarizar com a tabela periódica, mais a gente vai ter segurança para poder utilizar e resolver qualquer problema que seja necessária a utilização da tabela periódica, ok? Então, galera, faz o resumo, vai lá na apostila, olha, quem quiser, já tiver interesse em começar a olhar a tabela periódica, começar a se familiarizar com ela, vai ser ótimo para a próxima aula e eu fico aguardando vocês semana que vem. Muito obrigado, até a próxima.